O ar não era respirável. Não era feito de oxigênio e nitrogênio, mas de punhais microscópicos de gelo puro. A cada inspiração, era como se o pulmão fosse forrado com cacos de vidro congelado. A própria luz do sol, quando existia, parecia esmagada, filtrada por uma névoa perpétua de cristais suspensos que transformavam o horizonte numa paisagem monocromática de azul claro e branco opaco. 77 graus Celsius negativos. Esse era o número. A sentença de morte silenciosa que envolvia a taiga siberiana naquele inverno. Era uma temperatura que parava motores, rachava aço e transformava a carne exposta em mármore quebradiço em meros minutos. Era o limite absoluto do que a vida podia suportar. E bem no meio desse inferno branco, cercada por quilômetros de floresta intocada e mortal, estava Elara Petrova. 91 anos de idade. A cabana de Elara, construída há mais de 7 décadas pelo seu falecido marido, era a única mancha de civilidade, o último bastião de calor e humanidade. Era pequena, feita de troncos de bétula grossos, escurecidos e selados por camadas de musgo e lama congelada. Um testemunho mudo de uma vida inteira de resiliência brutal. Mas o frio, embora fosse uma ameaça constante e fatal, não era o que impedia Elara de fechar os olhos. Não era o que fazia seu coração velho e cansado, mas ainda teimoso, bater com uma cadência irregular e apressada. Não era o que a forçava a segurar a respiração, ouvindo com uma atenção que a velhice não havia conseguido roubar. Cada som que quebrava o silêncio da noite polar. O que a aterrorizava era a sombra que se movia, os olhos que brilhavam na escuridão opaca do perímetro da cabana, circundando o único ponto de calor em quilômetros. O que a paralisava era o conhecimento visceral e ancestral de que ela havia sido encontrada, rastreada e cercada. A matilha havia chegado. Não eram apenas 2 ou 3 lobos famintos, deslocados pela escassez brutal da caça no auge do inverno. Era a matilha de cinza, lendária na região, conhecida pelo seu tamanho incomum e, mais importante, pela sua inteligência predadora quase humana. Elara havia ouvido os uivos pela primeira vez ao crepúsculo. Um som longo, melancólico e calculista, que não era apenas um chamado, mas uma declaração de intenção. Um cerco tático. Elara se arrastou da sua cama de pele, sentindo o ranger doloroso dos seus joelhos. Seus movimentos eram lentos, deliberados, forçados pelo peso de 91 anos de vida dura, mas sua mente era clara e afiada como o gelo. O fogo no fogão a lenha tremia, projetando sombras dançantes que aumentavam a sensação de claustrofobia e vulnerabilidade. O calor ali dentro, talvez uns confortáveis 5 graus positivos, era um luxo que ela sabia que atraía seus predadores. O ruído começou. Não um uivo, mas um rosnado baixo, gutural, misturado ao som úmido e forte de algo pesado raspando a madeira externa. Eles estavam testando a resistência, medindo o obstáculo. A porta de madeira de pinho siberiano, tinha 10 centímetros de espessura, reforçada por pesados ferrolhos de ferro forjado que seu marido, Dmitri, havia instalado há 40 anos. Ela sempre pensou que aquela porta resistiria a tudo. Ursos, ventos furiosos ou até mesmo o esquecimento. Mas o impacto que se seguiu fez toda a estrutura da cabana estalar. Eram os lobos, agindo em coordenação. O cerco não era aleatório. Elara percebeu, pela maneira como o peso se distribuía na madeira, que eles haviam dividido as tarefas. Alguns atacavam a porta principal, enquanto outros trabalhavam silenciosamente nas janelas cobertas por tábuas, procurando um ponto fraco. O frio lá fora estava se infiltrando lentamente pelas frestas. Ela podia sentir o hálito gélido da morte que espreitava, e o vapor que saía de sua própria boca tornava-se um lembrete visual de quão perto ela estava do limite. Elara estava sozinha. Absolutamente. A última vez que ela vira um ser humano fora há 11 meses,
quando o piloto de um pequeno monomotor viera reabastecer seus suprimentos essenciais. Naquelas condições, a 77S não havia a menor chance de resgate. Os rádios paravam de funcionar, o combustível virava gelatina, e até mesmo o pensamento de procurar ajuda era uma fantasia cruel. Sua única defesa era sua astúcia e a solidez daquela velha cabana. Mas a cabana estava falhando. O gerador, que fornecia a pouca energia para uma única lâmpada de querosene, havia parado de funcionar há 3 dias. O óleo lampante estava quase no fim. Ela dependia inteiramente do calor inconstante do fogão a lenha, e o estoque de lenha seca estava perigosamente baixo. A ironia cortante era que, se o fogo se apagasse, não seriam os lobos que a matariam primeiro, mas sim o gelo que congelaria seu sangue nas veias em poucas horas. Ela andava em círculos lentos, os olhos fixos na porta. Ela não tinha arma. Dmitri era um caçador, mas todas as suas espingardas foram vendidas ou trocadas por suprimentos quando a vida se tornou demasiado custosa. Tudo o que restava era uma faca de cozinha cega e um machado de cabo quebrado. Defesas inúteis contra uma matilha motivada e desesperada. O cheiro começou a atravessar a madeira. O odor forte, terroso e selvagem dos canídeos. Eles estavam muito perto. Ela podia ouvir o arranhar das garras no gelo, o ofegar rápido e o som inconfundível do alfa, um lobo gigantesco que parecia ditar o ritmo do ataque. O que Elara faria? O que ela podia fazer? A tensão aumentava não apenas pela ameaça física, mas pela luta psicológica. A matilha estava testando sua resistência, esperando que ela cometesse um erro, que o pânico a levasse a abrir a porta ou a enfraquecer o fogo. Mas Elara não era dada ao pânico. 91 anos de taiga ensinam que o pânico é um luxo que mata. Ela parou diante da pequena mesa de madeira, onde repousava um pequeno objeto que ela tinha guardado junto ao corpo durante toda a noite. Uma pequena caixa de metal escuro. Não era ouro, nem joias. Era uma caixa antiga com gravuras desbotadas que ela mantinha estranhamente aquecida, aninhada em um pedaço de pano de lã. Essa caixa continha o segredo. Não um segredo de defesa moderna, nem uma arma, mas algo que remetia a um conhecimento ancestral, a um pacto tácito com a natureza que ela havia mantido em silêncio por décadas. Ela abriu a caixa apenas uma fresta, e um odor estranho, levemente doce e terroso, mas com notas metálicas, escapou. Era um cheiro que não pertencia ao ambiente, um cheiro que não era de comida ou de fumaça. Era algo biológico, algo que cheirava a terra profunda e a tempo. Ela fechou a caixa rapidamente, o ardor do frio se intensificando, forçando-a a agir. Os lobos estavam furiosos. O ataque à porta intensificou-se, transformando-se em golpes ritmados. O Alfa estava coordenando o assalto, e Elara sabia que a madeira não aguentaria o amanhecer. Ela precisava de um pattern interrupt. Precisava quebrar a lógica predatória deles. Elara se moveu para o canto mais distante da cabana, onde a espessura da parede era maior. Ela vestiu seu casaco de pele de rena, um item que pesava mais que seu próprio corpo. Ela cobriu a cabeça, deixando apenas os olhos visíveis. Ela estava se preparando para o inevitável. Naquele momento de silêncio interno, enquanto o caos uivava lá fora, ela se lembrou de Dmitri. Ele havia dito uma vez: quando o lobo te olha, ele não vê carne, ele vê a tua intenção. Sua intenção. Elara não tinha intenção de morrer ali, congelada ou estraçalhada. Mas ela também não tinha intenção de lutar da maneira convencional. A sua vida, aos 91 anos, havia se tornado uma negociação constante com a morte. E ela estava prestes a fazer a negociação final, a mais audaciosa. O rangido final da porta de pinho era iminente. Ela podia ouvir a madeira se partindo em fibras longas, chorando sob a força concentrada dos dentes e garras. Um feixe fino de luz gelada penetrou por uma fenda recém-aberta, e Elara viu, por um instante fugaz, o pelo grosso e cinza
e o brilho maligno de um olho amarelo olhando para dentro. Lembre-se das condições. 91 anos de idade. Menos 77 graus Celsius. Isolada de toda a civilização. A pergunta que a taiga inteira parecia sussurrar no vento não era se ela sobreviveria, mas sim como ela sobreviveria a um cerco que desafiava a própria lógica da predação animal. O que ela tinha na caixa? E por que, em vez de se esconder ou tentar fortificar a porta, Elara começou a se mover na direção da porta, ignorando os ferrolhos e os rosnados? Ela colocou o machado quebrado no chão. A faca de cozinha ficou na mesa. Ela não precisaria dessas armas. Sua mão tremeu levemente, não de medo, mas de frio e expectativa, ao deslizar sobre a lingueta enferrujada. Ela estava prestes a abrir o único obstáculo físico entre ela e a matilha. A ideia era uma loucura que só a taiga, com sua capacidade de suspender a realidade, poderia ter engendrado. Ela sabia que no momento em que a porta se abrisse, ela estaria indefesa. O cheiro do lobo alfa era esmagador, agora que a madeira estava comprometida. Ela podia sentir seu hálito quente e ofensivo. Elara fez a escolha. Com um puxão lento e deliberado, acompanhado pelo som agudo e horrível da madeira se rasgando completamente, Elara Petrova, de 91 anos, abriu a porta da cabana para o inferno a menos 77 graus. O rugido da matilha foi imediato e ensurdecedor. Um coro de fome e triunfo que ecoou na vastidão congelada. A primeira coisa que entrou não foi a pata ou a cabeça, mas a onda glacial do frio, que quase a derrubou. O que os lobos esperavam era uma vítima encolhida, uma velha indefesa, ou talvez um tiro desesperado. Mas o que saiu da cabana, juntamente com o último suspiro de calor, não foi um grito de terror. Elara levantou a mão, revelando a caixa de metal. Ela a abriu por completo, permitindo que o cheiro forte e estranho se espalhasse no ar congelado. E então, ela fez algo que jamais poderia ter sido previsto. Algo que quebrou todas as regras da interação humano-lobo. A visão do que Elara estava segurando e o que ela fez com o conteúdo daquela caixa, misturado ao som que não era humano, nem lobo, mas algo antigo e profundo que saiu dos seus lábios, fez a matilha inteira paralisar. O alfa, que estava pronto para o ataque, congelou a centímetros de distância, seu rosnado se transformando num ruído de confusão. O que aconteceu em seguida desafia toda a lógica da predação, da sobrevivência e da natureza. O que Elara revelou, e a reação imediata e chocante dos lobos, está prestes a mudar a sua percepção sobre o que realmente significa a coexistência no limite da vida. Se você está chocado com o que Elara acabou de fazer e quer saber o segredo que esta mulher levou décadas para guardar, o que havia na caixa e o resultado final deste confronto épico, deixe seu like agora e comente a palavra lobo para a próxima parte.